Olá, boa noite, Nação Bora Fazer. Queria agradecer a presença de todos e convidar aqui o nosso querido embaixador Dieter Borgert, que está falando hoje diretamente da Suíça. Vai trazer um conteúdo hoje super interessante para a gente. Esse é Europa Missão Inovação. Dieter está fazendo uma missão, Missão Inovação Europa, né, Dieter? É isso aí. Estou fazendo parte de uma missão empresarial que o objetivo é conhecer dois ecossistemas extremamente pujantes aqui na Europa. Um deles é o ecossistema da Inglaterra e o outro ecossistema é da Suíça. E o objetivo aí, hoje, aí, é trazer um pouco de tudo que eu vi, que já estou na segunda semana aqui intensa de conteúdo, e eu trouxe um caderno para fazer anotações e acabei descobrindo que um caderno sozinho não vai dar conta, vai ter que ser mais de um para conseguir anotar tudo que eu estou vendo aqui. Então, e eu tentei sintetizar hoje aqui um pouco do que eu vi aqui para trazer os highlights aí, vamos colocar assim, né? Ótimo, então vai trazer muita informação boa, são novas ideias e também mostrar para a gente que a gente, em muitos aspectos, não deve muito a ninguém, né? Mas tem sempre coisa boa para apresentar. Eu sei que você viu muita coisa interessante, principalmente na área de Smart Cities, né? Exatamente. Mas vamos lá, Dieter, queremos conhecer esse conteúdo maravilhoso que você está trazendo para a gente aí, hoje no Bora Fazer Talks, número 26, Missão Inovação Europa. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, aí, obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Fernando, pelo convite de estar fazendo essa live direto aqui. E vou falar que foi assim Dieter, eu vou ter que te interromper. Você se importa de baixar a apresentação? Não, claro que não. Eu tenho um comunicado muito sério só para fazer aqui. Quem puder abrir o vídeo, só por favor. Hoje, acreditam que hoje é aniversário do Dieter? Eu acho que ele merece um rápido parabéns para você. Parabéns para você. Nessa data querida, muitos anos de vida. Parabéns! Que legal! Show, muito especial. O cara tá na Suíça, 2h no aniversário dele, ensinando a gente só coisas novas. Esse cara merece o nosso respeito ou não? Dieter, segue em frente, querido, segue em frente. Manda brasa. Bom, pessoal, obrigado, viu? Esse eu acho que é o parabéns para você na minha vida, que eu recebi de um momento assim de gente mais distante de tudo quanto é lugar. Acho que é a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado a todo mundo aí pela comemoração aí. Realmente, eu vou comemorar só amanhã, que hoje eu estava na preparação da live aí. Bom, pessoal, o objetivo é dar uma sintetizada no conteúdo, tudo que eu vi aí até o momento. Esse é um programa de 2 semanas muito intensas, programações oficiais, inclusive recepção em embaixada, que o objetivo é realmente trazer o Brasil, trazer a perspectiva do Brasil aqui para dentro da Europa, para eles conhecerem a gente também, o ecossistema de Joinville, que é um ecossistema extremamente atuante. A cidade de Joinville ela é muito forte na parte de inovação, e trazer, olhar o que tem aqui para levar para o Brasil de novidade, né, e o que está acontecendo por aqui. Então, aqui, rapidamente, essa é a programação. Na linha de cima, aí vocês podem ver tudo o que aconteceu na Inglaterra, 3 dias de Londres, 2 dias de Manchester, e aí, na sequência, a parte de baixo, 5 dias aí de Suíça, mais um sábado, programações finais de semana também. A gente fez uma programação no domingo, que era para ser uma programação de um pouco de descanso. Daqui a pouco aparece a prefeita de Neuchâtel, que ela ficou sabendo que a gente estava lá sentado num restaurante, lá numa festa de vinho. Ela veio receber a gente, sentar, conversar, e aí acabou que virou reunião e troca de informações. Então, assim, o pessoal muito aberto a receber os brasileiros. Eles gostam muito da maneira como a gente
se posiciona, e está sendo muito bacana. Eu vou entrar em cada um dos itens agora, eu vou tentar sintetizar o que a gente está vendo, né? Essa missão empresarial, ela está vindo na parte da Inglaterra, que é o quarto país mais inovador do mundo, e aí a gente começou pelo quarto país, a gente viu Londres, muita novidade, quando a gente chegou em Manchester, a régua subiu, e aí quando a gente chegou na Suíça, a gente achou que não tinha mais como subir a régua subiu mais um pouquinho de quantidade de inovação e coisas que a gente está vendo por aqui, né? Eu sintetizei aqui para vocês terem uma ideia, 70 horas de reuniões e visitas técnicas, eu tentei sintetizar, eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar tudo, depois eu fico à disposição, quem quiser me procurar, aí tem o meu link aí com o meu contato para agendar reunião e a gente pode conversar, mas vamos lá, ao que interessa. Quais são as áreas de abrangência que eu vim ver aqui? Isso aqui é bem claro, assim, eu queria ver manufatura avançada, 4.0 em diante, mobilidade autônoma, elétrica, biotecnologia, saúde, robótica, automação e, né, ênfase bastante forte aí na inteligência artificial, evidentemente, que é um dos assuntos do momento que a gente está batendo bastante forte nas nossas atividades empresariais, nós, junto com os nossos clientes, e o Brasil está batendo forte nisso aí também, e o mundo está também nessa vibe muito forte. O objetivo é conexões e parcerias com o ecossistema, fazer marketing, fazer negócios com empresas britânicas e suíças, desenvolvimentos tecnológicos, inovações conjuntas, e a gente está estabelecendo muito contato aqui para empresas daqui que querem levar a tecnologia para o Brasil, centros de pesquisa que querem se estabelecer no Brasil, acesso a investimento de projetos, inovação, né? E quem somos, né? Tem eu no grupo aqui, mas esse grupo é formado por pessoas da área de inovação, empreendedores, executivos, tem representantes da universidade e do setor público. Então, nós temos aí as 4 hélices, né, da inovação sentados aqui junto, procurando inovação. Para quem não conhece, Joinville fica localizado lá no sulzinho do país, lá em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina. E o dia 1 começou aqui com o DBT. O DBT, ele é um órgão que o objetivo dele é como se fosse uma câmara de comércio, mas ela é mais voltada realmente para falar assim, você quer se estabelecer, como que a gente pode te ajudar? E aqui eles já começaram dando uma aula para nós e colocando muita novidade, e um dos pontos, mesmo sem a gente perguntar, eles já vieram falando de inteligência artificial, que é um dos pontos que eles mesmos reconhecem que é o futuro. Fomos embaixada brasileira, e aqui os pontos principais, né, que a gente estabeleceu é a parte de conexão. Então, quem tiver interessado em fazer negócios na Inglaterra, a embaixada está ligada com o DBT. Os dois têm um trabalho muito conjunto, então a embaixada ajuda a abrir as portas, e o DBT, que é esse órgão que ajuda a fazer negócios, ajuda a fazer conexões, os dois trabalham em conjunto, né? É o Chamber, né, na Suíça. Falamos sobre o papel das universidades, e aqui já começou a aparecer um ponto que lá no final eu vou dar o destaque, que é o foco pesado em educação e o papel das universidades dentro da área de inovação. Todas as universidades trabalham muito forte em projetos de inovação. O IA é oficialmente colocado hoje como a porta tecnológica na Inglaterra. Tem um estudo de uma entidade, entidade famosa da Inglaterra, que ela colocou que nos próximos 10 anos, 35% dos empregos na Inglaterra que são na área de serviço, eles vão ser substituídos por IA, e a Inglaterra tem muita parte de serviço, então, como eles sabem, eles encomendaram esse estudo, agora eles têm na mão, e eles estão oficialmente colocando como IA uma prioridade do futuro. Então, é uma porta tecnológica de entrada, e eles estão abertos a receber empresas do Brasil que queiram atuar lá fora. Dieter, Oi.
É claro, uma preocupação em desenvolver o campo para empreendedores de IA. E qual a preocupação para a atualização dos trabalhadores atual, para que eles continuem atuando de uma forma orgânica e não percam as suas atuações e por aí vai. Esse é um dos pontos que daí vai no papel das universidades, que eles estão fazendo pesquisas para dar esse retorno, ou seja, atualizar os trabalhadores atuais para novas fontes de conhecimento e ali eles poderem atuar com alguma outra coisa. É o tal da a secretária que não existe mais, porque não precisa mais de alguém para datilografar, por exemplo. Então, agora vamos aprender uma coisa nova. Os incentivos para empresas via DBT está muito forte, e a Embaixada Brasileira aqui, ela inclusive faz um papel de ajudar a construir pitch para investidores e fazer reuniões com investidores para que as empresas venham se instalem na Inglaterra. Um ponto interessante que foi colocado pelo EBS, né? O EBS é uma empresa de consultoria que ela ajuda a fazer negócios na Inglaterra, ensina a fazer negócios na Inglaterra. Eu tive essa reunião com eles, onde que eles colocaram quais são os pormenores, né? Inclusive a parte societária, por exemplo. Em Inglaterra, você não precisa nem ser cidadão e nem ter residência na Inglaterra para você abrir uma empresa. E você, para abrir uma empresa, você precisa ter o capital social de 1 libra. Pronto, você abre uma empresa. Então, eles estão diferentes na maneira como eles fazem negócios e eles estão abertos a receber. Isso aqui a gente sempre tira as fotos para registrar. Aqui foi já na embaixada, junto com o pessoal do DBT, do lado esquerdo, aqui o primeiro é o Cristiano, que é do DBT, fica instalado em São Paulo, e ele ajuda a fazer toda essa conexão. O resto é o pessoal da embaixada ou do grupo que foi. Então, o pessoal aí já reunido no primeiro dia, já bastante atividade para fazer. No segundo dia, a gente foi para o Catapult. E o Catapult, ele é uma entidade que o objetivo dela é transformar ideias em produtos e serviços de alto valor, e com foco em 8 grandes áreas de conhecimento. Então, a startup ela se instala, ou as empresas demandam projetos da Catapult nas áreas de terapia celular e de gene, aplicações de satélite, digital, manufatura de alto valor agregado, área médica, sistemas de energia, aplicações de semicondutores e energias de offshore, renováveis de offshore, que eles têm no norte da Inglaterra, lá nos mares do norte, da Grã-Bretanha, eles têm vários parques eólicos, então eles criaram uma divisão só para isso, para criar projetos como, por exemplo, projeto de mobilidade urbana usando o mapa público. Então, o que eles fizeram? Londres tinha um problema grave de hora do rush, assim como todas as grandes capitais. Eles entregaram um projeto para a Catapult, o Catapult pegou todos os data lakes, juntou startups que estavam a fim de fazer uma atuação nesse sentido, e eles criaram um projeto onde eles analisaram como que era o comportamento das pessoas saindo das escolas, a mobilidade, etc., para dar uma solução de mobilidade urbana melhor, usando os data lakes, e, evidentemente, aqui já entra a inteligência artificial. E o objetivo deles também é dar suporte às pequenas e médias empresas que queiram avançar em algum ponto, né, de alguma área de conhecimento, e não consegue, precisa ter aquele impulso. E eles têm ali grande parte de investimento de empresas privadas, mas eles têm também do setor público. Né? E aqui, mais uma vez, o Catapult também colocou isso, né? Toda a UK apostando em inteligência artificial, e aqui tem um exemplo que eu coloquei, que o Reino Unido está fazendo um projeto junto com a Coreia do Sul de smart cities com inteligência artificial, e os caras estão rodando já 1 ano e meio, 2 anos, e é bem bacana, que é um projeto grandioso,
onde dentro da Coreia do Sul eles estão criando cidades inteligentes, já tem 8 grandes pontos, assim, bairros, eles estão construindo, usando inteligência artificial. Silicon Roundabout, isso aqui eu vou mostrar as fotos. Silicon Roundabout tem uma história muito bacana, mas aqui o Silicon Roundabout é uma área de Londres que era uma área degradada, que era a Old Street, a área antiga, e tem uma história muito engraçada, eu vou contar daqui a pouco, que daí tem um contexto bem bacana, Fernando e pessoal, que ela se tornou uma área, né, um Silicon Valley, entre aspas, por conta de uma piadinha que foi feita, né, o cara quis fazer deu uma trollada e ele acertou, e hoje virou uma área onde tem 90% da tem lá da área privada, foi investimento privado. Tá? Aqui é o Catapult, Connected Places, então é aquela área que a gente conhece de networking, de área de startups, com área de café e ambientes integrados, não tem muita, a gente conhece bem. Né? E o Silicon Roundabout começou exatamente em 23 de julho de 2008, com uma piada. Um startupeiro se instalou num prédio bem antigo, dentro dessa Old Street, essa área de Old Street, e ele fez esse tweet: venham para cá, Silicon Roundabout está crescendo uma comunidade de startups bacanas, né? Na região de Londres, de Old Street. No dia seguinte, começou a aparecer um monte de empresas, de startups, que começaram a procurar ali o cara, a empresa dele, locais para alocar, e foi crescendo. E aí você tem, por exemplo, a Farfetch, desculpa. A Farfetch é um e-commerce de roupas de luxo, onde o empresário que quer colocar as roupas dele à venda, ele usa esse e-commerce, e aqui tem uma diferença bem grande, por exemplo, em relação à Amazon. A Amazon, o investidor, o empresário, ele pode colocar as suas roupas para vender lá, mas a Amazon tem uma inteligência lá que vai ficar dando sempre uma margem, falando assim, o valor mínimo é esse, o valor máximo é aquele, e o Farfetch não faz isso. Você quer vender a sua roupa, camisetinha básica por 200 libras, você pode pôr. Se vai vender ou não vai vender, é contigo. E você usa. E eles viraram um unicórnio, eles se instalaram, 4 anos depois viraram um unicórnio, e hoje eles estão com um valor de mercado, um valuation de 8 bilhões de libras, em função do modelo de negócios que eles não só têm o e-commerce, como eles têm agora um white label, que você pode pegar a estrutura que eles têm de e-commerce e colocar o seu label e criar uma nova Farfetch, entre aspas, na sua região, onde você quiser. Então, acertaram aí. E aqui, um exemplo de Smart Cities. Isso é um poste de Londres, comum, poste de iluminação, no mesmo modelo que é o poste de iluminação, mas com uma tomada para você colocar o seu carro elétrico e carregar o seu carro elétrico. Nada daquilo que a gente vê, daquela estrutura, tem, sei lá, uns 60 centímetros de largura, 2 metros de altura, com painel digital, nada disso. É uma tomada num poste de iluminação pública, conecta, e aí tem aqui em cima, evidentemente, um QR Code, um app que você vai fazer a conexão e dizer que você está ali, fazer o pagamento, mas dentro do conceito de Smart Cities, você não percebe que está ali um poste de carregamento de carro elétrico, a não ser que você pegue o app e use, ou seja, você não está agredindo o visual da cidade e deixando ela bem clean, como ela sempre foi. Tá? Muito bom, e aí foi uma baita de uma volta. Ainda no Silicon Roundabout, por conta... Dieter, Oi. Eu só queria comentar sobre o poste ali, que acho que grande parte, às vezes, da dificuldade da adaptação das novas tecnologias é de
que muda a forma só como a gente vive, inclusive o visual do que vivemos, né? E o quanto menos a gente afeta a nossa sociedade, inclusive um poste, só parece uma coisa boba, só, mas não, né? Isso faz com que se torne isso muito mais ease of use e a taxa e a barreira de utilização vai ser menor. Exatamente. E aí, por conta de toda essa vibe, né, que hoje é o Silicon Roundabout, é conhecido dentro de Londres, você fala, Silicon Roundabout, todo mundo sabe onde que é, todo mundo quer ir para lá. Inclusive, por exemplo, hotéis de luxo, como esse, que é o Art Hotel, que ele está do lado de um prédio da década de 60, construído pelo governo ainda, que convivem harmoniosamente dentro de uma necessidade aí de investimento privado, né? E também tem o Rise, tá? Quem conhece aí o Barclays, que é um fundo de investimento bem grande, banco, etc. Tem o seu prédio lá também, cada um dos andares aqui desse Barclays, do Rise aqui, que é investimento do Barclays, quase 1.000 metros quadrados de área, são 4 andares, e o Silicon Roundabout tem essa característica. Muitos prédios que antes estavam abandonados ou degradados, hoje são espaços de coworking, co-living, e a grande característica que tem aqui nessa área do Roundabout também criou-se uma área onde você pode trabalhar intensamente na sua startup durante o dia, e você tem próximo ao seu local de morar, por um valor muito acessível, porque foi criado dessa maneira esse conceito, e você tem as facilidades, uma lavanderia, um mini mercado, um mercado do Amazon, aquele que você passa e leva as coisas e paga sem contato, tudo pronto nessa área. E aí, mais um dos pontos aí do Silicon Roundabout, esse aqui é um box park, que eles deram esse nome, nada mais cada uma dessas entradinhas que a gente vê aqui, cada uma dessas aqui, nada mais do que um container padrão. Eles enfileiraram 40 containers um do lado do outro na rua, numa área ao lado do metrô, aqui em cima, onde tem essa viga de concreto, aqui na verdade é a lateral da onde passa o trem e o metrô. Colocaram 40 containers mais ou menos um do lado do outro, com uma característica que eu já vou falar bem marcante, que você se instala, não tem aqueles contratos de 12 meses, 24, 36, é para você testar o seu negócio. Eu quero abrir uma lojinha de roupa, você vai lá, abre, testa, não deu certo, no mês seguinte você dá tchau, próximo entra para fazer o seu negócio ali também. E assim você tem um cabeleireiro do lado de uma loja de roupa, do lado de uma loja de tênis, de uma loja de skate, de uma outra loja, e assim vai. E na parte de cima, no teto dos containers, você tem restaurante, lanchonete, praça de alimentação, áreas verdes abertas, como essa primeira que logo que aparece na escada aqui, essa central, lá no final tem mais uma, e bem lá no final também tem uma quarta lá na entrada. Soluções simples, um container, 3, 4, 5 mil reais, virou uma loja, encaixa um do lado do outro, a estrutura está pronta, está protegida, chega no final do dia, você pega a porta do container, fecha e está tudo certo, e não tem a necessidade do empresário, do micro e pequeno empresário, pensa assim, eu vou assinar agora um contrato de meses e meses, e eu não sei se aquilo que eu quero fazer vai dar certo. Tá? E do lado esquerdo desse box park, aqui que tem um pedacinho ali aparecendo na imagem, é essa fábrica de chá, lá de 1914, que é uma fábrica que estava ali, ninguém sabia o que fazer, e aí ela começou a virar também espaços de coworking. A Western Union, que faz transferências bancárias, nasceu dentro desse prédio. Ela tem escritório ainda ali dentro para ser aquele... Sabe aquele escritório charme, só para dizer que eu tenho ainda um escritório onde eu nasci? Mas hoje a Western Union ela presta serviço inclusive para bancos, porque ela criou uma maneira de transferir dinheiro muito rápido, muito fácil,
e para a gente ter uma ideia do montante, a gente está falando de $1 bilhão ao dia é quanto a Western Union transfere diariamente, né? E aqui dentro desse mesmo espaço tem danceterias, bares, restaurantes, lojas, tudo dentro dessa antiga fábrica de chá, que virou um novo centro de operações de várias micro e pequenas empresas e startups. Isso tudo faz parte do Silicon Roundabout. Bom, e aí, ao contrário do Silicon Roundabout, que o Silicon Roundabout nasceu por um acaso, né, de um tweet, de uma piada, existe o White City Innovation District, que foi uma iniciativa privada que criou uma área onde você tem a Scale Up, que é uma concentradora de tecnologias diversas, de empresas, de startups, de engenharia, área de matemática, inteligência artificial, health, né, saúde e life, desenvolvimento de novos materiais, um centro de inovação gigantesco que está junto com o London, a London College. A London College é uma escola extremamente tradicional que tem no centro de Londres, mas ela abriu uma unidade dentro da Scale Up, dentro do White Innovation District, ou seja, está colado com o prédio da Scale Up. E dentro do White Innovation District ainda tem uma área reservada só para inteligência artificial. São 2 andares, mais de 2.500 metros quadrados utilizados aí para empresas que estão desenvolvendo soluções na área de inteligência artificial. Novos modelos de pesquisa entre as disciplinas que existem na inteligência artificial, né? Então, uma Large Language Model conversando com um outro tipo de IA, e as duas se entendendo. Novas metodologias de ensino e treinamento nas faculdades. Londres está pensando aqui, dentro do White Innovation District, como mudar a forma de ensino. Se a gente pensar, há 150 anos atrás, a gente se movimentava usando cavalo. Daí a gente saiu para a carroça, daí a gente saiu para o carro, e a gente foi avançando nos modelos de transporte. Se a gente pegar uma foto do século XV de como que ensinava, era o professor na frente do quadro e os estudantes olhando nas carteiras para frente. Hoje continua da mesma maneira. E ali dentro, junto com a IA, está se pensando em novos modelos de ensino e treinamento para todas as faculdades aí, tá? E aqui também o envolvimento profundo da indústria, que está sempre atrelada, ou seja, o que a indústria está fazendo, o que ela precisa usar a IA e o desenvolvimento lá dentro agregado. Ainda dentro do White Innovation District, né, do White City, tem a Scale Spaces, que tem auditório, escritório, espaço para laboratório, e aqui tem um conceito muito bacana. Você tem um corredor, onde que do lado direito você tem escritórios, do tipo 10, 15 metros quadrados, e na frente, do outro lado do corredor, um laboratório de 90 metros quadrados, que serve aquela startup. Então, você tem um junto com o outro, você não precisa, você consegue colocar todos os recursos disponíveis para aquela startup num corredor junto com as outras que também estão utilizando os recursos, inclusive recursos do laboratório compartilhado, tá? Restaurante, bar, o Advanced Hackspace, que são laboratórios de eletrônica, oficina mecânica e laboratório químico, onde o objetivo é que nem um Fab Lab, que a gente conhece no Brasil, que é experimentar, dar errado, quebrar, refazer. Ou seja, você entra lá e precisa fazer algo voltado aí à parte eletrônica. Entra lá, você pega os materiais que tem à disposição e você testa. E aí você consegue obter os seus resultados, né? Aqui é uma foto do Scale Up, para a gente ter uma ideia. Aqui é o Scale Space. Aqui você tem a parte
da escola, né, do London College. Aqui você tem um prédio inteiro voltado à saúde, aonde eles colocaram, Fernando, um conceito, pessoal, muito bacana. Eles colocaram juntos, sentado na mesma mesa, um médico, um pesquisador e um engenheiro. Ou seja, não é o médico que desenvolve a prótese sozinho e não é o engenheiro que desenvolve sozinho. É os dois sentados juntos num espaço de inovação, num espaço de colaboração, onde que eles têm que ali criar as melhores soluções. E, evidentemente, tem o espaço The Pitch, e esse aqui eu tirei essa foto aqui, eu não podia deixar. Eles criaram um espaço realmente para você simular os seus pitches, para você, como startup, sentar ali, colocar um público ali. Só que esse The Pitch é do lado do restaurante. Então, você pode fazer o seu pitch a qualquer momento, que vai ter o pessoal do restaurante que começa a entrar para escutar o teu pitch. E pessoas aleatórias que você não conhece, que está ali no restaurante sentado, no barzinho, na lanchonete, que pegou o lanche, está sem o que fazer, senta lá para criticar o seu pitch. Então, um conceito diferente também, bastante interessante. Aqui é uma foto do laboratório, e aqui o conceito também assim, de trabalho é um pouco diferente. Você entra, você começou a fazer o seu projeto, você tem que dizer qual é o seu projeto, e todo dia, quando você chega, bater o crachá, você tem que dizer o que você vai fazer naquele dia, qual que é o objetivo esperado. E quando chega no final do dia, quando você vai sair do laboratório, você tem que dizer qual que é o resultado que você atingiu. Não é porque você está pagando que você pode fazer qualquer coisa. Você tem que seguir a regra, e a regra é essa. E esses containers brancos aqui em cima é a minha caixa de ferramenta. Então, por exemplo, eu tenho a minha caixa de ferramenta número 51 e eu vou fazer um projeto de eletrônica. Quais materiais eu preciso? Quais ferramentas? Boto na minha caixinha, chegou no final do dia, eu não consegui terminar, eu não preciso devolver lá no local original. Eu boto o meu box fechado ali em cima, aberto, transparente, as pessoas enxergam que está ali, não é nada escondido, mas eu consigo no dia seguinte facilmente dar continuidade naquela atividade que eu parei no dia anterior. Então, muito pensado assim no sentido de continuidade das atividades que você está fazendo. É uma cultura de agilidade contínua, né, Dieter? É uma cultura de agilidade contínua. Isso. E de fazer gestão só de tempo, de objetivos e resultados. Só porque o mau uso só do seu tempo é mau uso do tempo de todos. Porque alguém mais só poderia estar ocupando aquele espaço. Exatamente. E lembrando, né, estamos no 4º país mais inovador, não é o primeiro ainda, e tem bastante coisa já vista. Né? E aqui uma startup, para vocês terem ideia, que está lá dentro, que é a Age2Go Power, que é energia baseada em hidrogênio para as aplicações diversas. Alguém comentou aí, muita impressora 3D, todas essas caixas que estão iluminadas aqui são impressoras 3D. Na parte de baixo, desligado, também tem. Aqui em cima, essas caixas pretas também são impressoras 3D. E essas são impressoras 3D de manufatura aditiva comuns, vamos colocar assim, que a gente conhece. Lá atrás tem mais 3 impressoras de alta resolução, que quando você pega o produto acabado, você mal consegue identificar que é de uma impressora 3D, se você não tem o conhecimento. Tudo isso aqui está disponível para quem estiver trabalhando aqui dentro. Impressora normal, se eu não me engano, são 30, e mais as 3 de altíssima resolução ali na frente. Aqui um dos laboratórios que eu comentei, da Scale Up, né? Na frente ali fica o escritório, e do outro lado fica o laboratório e o pessoal da startup trabalhando. Tem aquela fotinha tradicional com o pessoal que nos recebeu, né? Para ter aquele momento marcante. E no 4º dia a gente foi para Manchester, onde a gente foi já de cara na Câmara de Comércio, né? A Great Manchester Chamber of Commerce. E aqui o objetivo principal deles, assim como a outra lá que eu citei em Londres, eles também estão agoniadíssimos, eles querem fazer conexões, querem comunicar os resultados que eles alcançam,
querem criar. E aqui tem um detalhe importante que aparece logo mais a seguir, eles colocaram muito claro no conceito deles que eles tinham um problema. Eles criaram um baita de um conceito há 20 anos atrás sobre desenvolvimento de Manchester, Great Manchester, só que eles não tinham o marketing, eles não falavam. É a tal da história, a galinha põe o ovo, se não cacarejar, o ovo apodrece, né? E eles tiveram essa sacada. Tanto é que eles colocaram dentro das diretrizes macro deles que comunicar é essencial. Então, eles têm um plano de comunicação muito eficiente para as atividades que eles fazem. As áreas que eles atuam, né, o Great Manchester Chamber of Commerce, é manufatura avançada, materiais, aqui entra grafeno, e a gente visitou o laboratório de grafeno deles, muito bacana, vou mostrar depois, lá na sequência. Hidrogênio como solução de matriz energética, aeroespacial muito forte, automotivo e mais algumas aplicações. Aqui também aqui foi mais apresentação antes da gente ir para os laboratórios, né, para as instalações, antes de visitar a Universidade de Manchester, a Universidade de Manchester City, que a gente também visitou, são 2 universidades. Eles estão loucos para receber estudante, eles pedem, venham estudar aqui, a gente dá incentivo, a gente facilita a vida. Eles têm um programa muito forte de retenção de talentos, e Manchester, especificamente, tem 5 grandes universidades que totalizam 110 mil alunos numa cidade de 600 mil habitantes. Uau! Muito aluno de PhD, de mestrado, de pós-doc, tá? É muito legal o que aparece lá. E aí tem o Midas, é assim mesmo, não é Midas, é Midas, que eles falam, que é a agência de Manchester de investimentos internos. E esse pessoal aqui, eles querem também atrair empresas, conectar, fazer apresentações. Lembra que lá em Londres tinha o consulado que queria fazer isso, que fazia essas apresentações, etc. Aqui é o Midas, e o mais importante, assim como lá a embaixada também é for free, né? Mas é porque a embaixada brasileira, a gente é brasileiro, mas o Midas faz isso aqui for free para o mundo todo. Eu tenho uma empresa e eu quero me instalar em Manchester. Beleza, a gente te ajuda, a gente faz a apresentação contigo, apresenta todo o ecossistema, apresenta todo mundo, apresenta investidor, tudo na faixa, porque eles querem trazer investimento para a cidade. É um plano de comunicação muito, muito focado, sabendo que vai trazer resultado, né? Não é à toa que em Manchester, por exemplo, a Uber, a Tesla, a Hewlett-Packard, a Bosch, mais algumas empresas assim, de nome muito forte, têm escritórios voltados para a inovação, numa conexão direta entre a empresa e a universidade. A universidade entrega 3, 4, 5 PhDs ou pós-doc para fazer pesquisa, para entregar de volta para a empresa. Muito forte isso lá. Tem o Hub, e o Hub tem as suas especialidades, conecta as universidades, as World Class Facilities, né? E o IGM. Essas são as instituições ali que a gente... Diga. Eu gostaria de lembrar a Nação Bora Fazer, que está aqui hoje, que tudo que você está mostrando aqui para a gente é uma oportunidade para todos nós. Então, só o papel do Dieter lá, como nosso embaixador, é abrir portas para todos vocês. Se vocês estão vendo oportunidades, aproveitem através do Dieter, entendeu? Tem todas os slides, está com o link ali do lado, entra em contato ali do link, tem minha agenda ali, pode marcar, pode chamar, que a gente conversa. O Fernando lembrou bem, tem esse papel também. E eu estou fazendo um resumão aqui, mas tem muita coisa que eu não consegui nem colocar na apresentação, porque eu sabia que eu tinha que me ater 1h aqui, 1h10 aqui, para manter o horário, né? Tem o Atom Valley, né? E o Atom Valley aqui é uma instituição que o objetivo dela é trabalhar com machine learning, inteligência artificial, voltada a materiais, máquinas,
e eles têm muito esse foco do fazer, né, de maneira mais inteligente, né, o Made Smarter. O Great Manchester Combined Authority, que é um dos pontos lá, ele tem ali as suas estratégias e prioridades para trazer também investimentos para a cidade. E essa foto aqui, eu fiz questão de colocar essas 4 fotos aqui, que essa aqui é do Atom Valley, tá? E o Atom Valley, ele foi construído numa área degradada da cidade de Manchester, que em 2007 sofreu um atentado à bomba numa agência de correios, se eu não me engano, destruiu toda aquela área, e eles falaram assim, beleza, nós vamos recuperar, se a gente vai recuperar, vamos recuperar já fazendo algo legal, que é o Atom Valley, materiais sustentáveis e centro de manufatura. É uma outra instituição que tenha disponível dentro de Manchester para quem quiser se instalar lá. E o Instituto do Grafeno, a gente colocou ali as aplicações, eu visitei lá, são 8 grandes áreas de aplicação, que a gente, quando escuta de grafeno, realmente o Brasil é o 2º ou 3º maior produtor de grafeno do mundo, eles reconhecem isso lá, mas a gente sempre pensa em grafeno, se fala assim, um material leve para baterias, é isso que a gente ouve, assim, na maior parte das vezes. Mas tem 8 grandes áreas de aplicação, e os investimentos na área do grafeno, Instituto do Grafeno, estão na ordem de bilhões, né, e 3 casas decimais, 3 casas, porque também é um material do futuro que o pessoal está enxergando aí, e que a gente tem que aproveitar. E tem o Instituto da IA, né, fica dentro da Universidade de Ciências, da Computação, da Universidade de Manchester, onde a inteligência artificial principal que eles pesquisam é o Human Robotic Reinforcement, ou seja, a conexão humanos e robôs, o reinforcement disso ali. O entendimento da linguagem, né, o Language Understanding, e olha só que bacana esse aqui, robôs com inteligência artificial e visão. Então, é a união de 2 mundos para trabalhar melhor dentro de uma aplicação industrial, dentro de uma aplicação em casa, por exemplo. E o bacana deles lá é que eles estão fazendo esse desenvolvimento com robôs, e aí tem psicólogos na equipe, né, o pessoal que trabalha lá, mas eles fazem treinamento com crianças, tem crianças que são voluntárias que vão passar o dia brincando no laboratório, mas que elas brincam com os robôs para ensinar os robôs, e o pessoal que é PhD lá está aprendendo como ensinar os robôs através das crianças, que a criança faz? Entrega uma bolinha para o robô, e o robô tem que saber pegar a bolinha. E isso, normalmente, quando acontece um desenvolvimento comum, o cara que é PhD, ele não pensa, vou dar uma bolinha, eu vou colocar 4 quadradinhos aqui para um do lado do outro. Ele já vai bem lá na frente em outra coisa. Vamos pegar uma criança, vamos começar do básico, que daí é mais fácil. E, por fim, o 3D Print City, que, para a gente ter uma ideia, só de aplicações, né, de tecnologias que existem lá disponíveis, são 9 tipos diferentes. Então, é um mundo gigantesco. Essa é a cara por fora lá do Instituto do Grafeno, é um prédio da Manchester University, e aí você pode ver aqui, por exemplo, aplicação de caracterização, de membranas, sensores, você pode criar sensores usando o grafeno, armazenamento de energia, que é o que a gente conhece, relacionado às baterias, parte biomédica, onde a gente pode fazer, por exemplo, aplicação de tipos de sensoriamentos, peles, usando grafeno, a parte de eletrônicos e o Composite and Coating aqui, que são tratamentos superficiais. E aqui tem uma aplicação bem interessante que a gente está vivendo, muitos de nós provavelmente nem percebemos, que os nossos celulares, eles têm, por dentro deles, ele tem a estrutura metálica.
E aquela estrutura metálica, ela é recoberta com uma tinta especial, com grafeno, que ajuda a fazer dissipação de calor. Né? Os nossos celulares cada vez mais têm mais recursos e assim eles esquentam mais, então precisa dissipar mais calor. Então, essa aplicação de grafeno ajuda a dissipar calor dentro dos nossos celulares. Aqui é uma aplicação que eu comentei da inteligência artificial, visão e robô. Vejam que o que eles estão desenvolvendo lá é uma aplicação de robô que você não precisa mais ter aquele robô dentro da fábrica, dentro de um cercado para proteger. Quando a pessoa abre, o robô para de funcionar. Não, o robô tem uma câmera, ele está constantemente analisando os movimentos do ser humano que está ali junto e ele aprende com o ser humano. Então, aqui do lado, você vê aqui 4 caixinhas pequenininhas, coloridas, você pega e ensina para o robô. Você tem que pegar aqui e colocar aqui. E aí você manda o robô fazer. Ele pega aqui e põe para cá. Ou seja, eu não preciso programar. Eu ensino ele mostrando como se faz. Isso é aplicação industrial, para você facilitar a vida de quem está querendo desenvolver processos, por exemplo. E aqui é uma aplicação jamais que a gente vê em filme, né? É o robô que ele estava interagindo aqui com o pesquisador, esse aqui é um dos pesquisadores que estava lá, ele estava dando comandos e aqui ele parou para fazer uma explicação para nós, ele parou de dar comando para o robô. O robô ficou olhando atentamente para ele, escutando o que ele estava falando, esperando o próximo comando. E ele estava entendendo o que ele estava falando, tanto é que de vez em quando ele baixava a cabeça, olhava ao redor para ver o que estava acontecendo, e daí voltava a olhar para ele esperando o próximo comando. Rodinhas embaixo para fazer o que está sendo mandado, né? E aqui do lado, um outro robô, esse aqui mais avançado, que aqui, lembra que eu falei da bolinha? Aqui ele não precisa ser programado para dizer, pegue a bolinha nessa posição. Não, ele pegou e simplesmente entregou a bolinha e o robô foi lá e esticou o braço e pegou onde a bolinha estava. Não foi aquele negócio de tem que deixar a bolinha nessa posição e o robô pega. Então, tudo isso aqui, aplicação com robótica, inteligência artificial, com visão também aliado à inteligência artificial. Então, N aplicações aqui, muito gigante que eles estão fazendo. E aqui a gente foi para a parte do Print City, né? A parte de impressão. Você pode ver que aqui a gente está falando de impressões extremamente complexas. Você vê uma pontinha lá do nada, você tem essa aplicação. Isso aqui não dá para ver, mas isso aqui é uma mola impressa. E essa mola impressa, você pode ver que ela é colorida. Ou seja, à medida que ela foi sendo construída, além de ter a característica de ser uma mola, que você pode puxar, levantar, abrir e tal, ela tem cores. Não é aquela impressão preto e branco que a gente está acostumado a ver de impressão 3D, realmente colorida. Dieter, queria chamar o William. William, está por aí? Se o William Franco tiver aí... Estou aqui sim, Fê. O que você acha dessa impressora aí? Você que é o mestre da impressora 3D. Eu achei fantástica, porque a complexidade dessa impressão, assim, realmente, cada vez mais a gente vê que a tecnologia se desenvolve e mais útil ela fica, né? Mais aplicável ela fica. Então, eu achei sensacional, viu, Dieter? Não sabia desse avanço. Aprendi bastante. E eu vou te falar, essa impressora que fez essa aplicação aqui, ela não está sendo utilizada mais faz 2 anos porque eles consideram tecnologia obsoleta. É uma impressora da Hewlett-Packard que eles deixaram lá do canto, que eles falam assim, nem a HP faz mais essa impressora. Já tem outra tecnologia substituindo. E deixa eu aproveitar o seu tempo aí, Dieter. Mas quando eu fiz a proposta de trazer impressoras 3D para a empresa que eu trabalho, eu não queria comprar o ativo. Justamente por isso, né? Mudamos o modelo de pensamento, porque se eu comprasse em poucos meses, eu estaria com um elefante branco dentro de casa.
Então, a ideia foi convencer toda a diretoria que eu não preciso comprar. Eu compro como serviço, justamente para ter uma flexibilidade de quando a tecnologia mudasse, eu poderia estar com uma tecnologia mais recente. É quebrar paradigma também isso. Porque, quebrar paradigmas. o pessoal da alta liderança está sempre pensando em fazer aquisição, e às vezes, né, a aquisição, nesse caso, não é tão legal assim. Aqui uma outra estrutura do lado, extremamente complexa, essa estrutura, mas o curioso dessa estrutura é isso aqui. Ela parece uma esponja. Ela é maleável. Eu aperto e solto e ela volta na posição dela, aperto de novo, solto e ela volta. Não se trabalha mais numa impressão 3D, só com estruturas rígidas, mas também estruturas flexíveis. Tanto que tem aplicações, eu não coloquei a imagem aqui, mas tem uma empresa que desenvolveu toda a parte do solado do TEDS usando impressora 3D, e aí inclusive colocou no mercado, e a Print City, ela tem a função de transformar esse processo, que é um processo de baixo volume, em processos de alto volume de produção. Sair de 200, 300 peças por máquina por mês para 10 mil, 20 mil, 30 mil. Essa é uma das funções da Print City. E eles absorvem projetos. Você pode dar a demanda para eles e falar assim, eu quero isso aqui nesse volume. E eles vão estudar o método e te entregar o método pronto. E aqui uma outra aplicação muito bacana, que é a aplicação de impressão 3D no tecido. Você imprime em tecido o que você quiser. E aí você tem ali estruturas totalmente maleáveis, do jeito que você quiser, com textura, sem textura, mais dura, do jeito que você quiser, você consegue colocar. E essa aqui é a aplicação mais recente, que é onde você põe um gadget dentro da impressora 3D. Essa é e isso, estou falando, a aplicação talvez não seja tão recente, né? Mas essa aplicação aqui, que é uma aplicação que vai para produção seriada, é a nova chave que a Aston Martin vai fornecer nos seus veículos, que vai ser sempre feita com impressora 3D dentro do processo produtivo deles, ou seja, você recebe uma chave totalmente lacrada, sem partes móveis construídas, ou seja, tudo é impresso e é encapsulada eletrônica. E aí, por fim, mas não menos importante, esse aqui é um exemplo ainda feito lá na 3D Print City, onde um dos estudantes que estava lá, ele criou essa estrutura, esse banco de praça aqui, e vocês puderem observar aqui, esse banco de praça ele tem só um ponto de fixação aqui na parte esquerda, e aqui tem uma estrutura extremamente complexa que foi construída usando o AutoCAD para construir, e o estudante ele colocou várias premissas. Ele falou para o AutoCAD, eu quero que você desenhe para mim com 3 pontos de fixação aqui, 2 aqui, com essas tábuas, essa distância, aqui no chão, preso em um único ponto, mais à esquerda, fixado assim. Ele deu todas as premissas e o AutoCAD construiu a estrutura. Só que essa estrutura construída, ela ficou um desenho muito bacana, e ele pegou e colocou, e aí as mídias sociais ajudam muito, ele colocou essa foto dessa impressão 3D no Twitter, e perguntou assim, perguntou geral, você sentaria no banco desse, você confiaria? E um dos primeiros tweets que ele recebeu de resposta, da velocidade que isso aí se propagou, foi do CEO do AutoCAD, pedindo para ele mais informações sobre o projeto, mandou uma passagem para ele para ir para, se eu não me engano, Los Angeles, para ir no headquarter da AutoCAD. Ele foi, e a AutoCAD usou esse exemplo que ele fez para colocar em algumas feiras, construiu o banco em tamanho real
e depois esse banco voltou ali para o Print City como doação, e é um banco que você pode sentar ali, e realmente você está sentado no ar, sem problema nenhum, porque toda a estrutura foi desenhada usando a impressão 3D para tornar real um modelo matemático que até então você teria muita dificuldade de reconstruir ou de fazer uma simulação. Então, esse é um papel aí que a Print City tem. E aí, acabou a parte de Londres, de Inglaterra, e aí a gente veio aqui para a Suíça, onde a gente está no dia... Amanhã é o dia 8, né? Passamos ontem o dia 6. E aqui a gente começou com, né, o Parque de Inovação Suíço. O que eles têm? Alta industrialização, microfabricação, microtecnologia, é onde eles colocam todas as, né, muito forte as suas fichas, né? E aqui um detalhe muito importante, eles investem forte em educação. Todos os lugares que eu fui, eles falaram sobre isso. E na Inglaterra, eu não coloquei isso lá quando eu criei o material original, e eu fiz questão de não voltar e reeditar, mas o investimento, até pela quantidade de alunos que eu comentei, né? O investimento em educação é fortíssimo. Todo lugar, alunos de mestrado, PhD, pós-doc, trabalhando lá. Ou seja, a educação realmente leva a régua aí né, no sentido mais amplo possível. Conheci também a Swiss Smart Factory 4.0, tive uma reunião com eles. Swiss Battery Technological Center, onde se desenvolvem tecnologias relacionadas a baterias, mas não para a criação, mas sim o que fazer com a bateria depois que ela está em fim de vida, e já pensando daqui a 5, 6 anos, quando os primeiros carros elétricos derem o fim de vida útil das suas baterias, né? E a missão deles, olha só, de novo, manter, desenvolver, atrair. Mesma missão que os centros de inovação lá de Londres e de Manchester colocaram. As competências também, aqui eu destaquei essa aqui, que foi muito interessante. Eles têm, entre outras competências, a Woodtech. Tem um centro de desenvolvimento de tecnologias relacionadas à madeira. E se eu colocar no nome mais simples possível, estamos falando de carpintaria. Inclusive, essa faculdade, essa ala da faculdade, onde eles têm esse curso, né, essa competência de desenvolvimento, é toda construída de madeira, a faculdade. Então, assim, se a gente ensina assim, então a gente vai usar assim também. Claro que aqui não é só carpintaria, que é o nome que eu utilizei, mas é toda a cadeia produtiva. Então, desde o momento que eu estou pegando, tirando a árvore, todo o processo dali em diante, inclusive celulose, etc., está muito, muito voltado a isso aí. Tem um ponto interessante que a gente estava no restaurante e um dos membros da delegação pegou um guardanapo. Falou assim, nossa, que interessante esse guardanapo, não está com uma textura que eu nunca vi. Assim, claro, a gente está num lugar que tem um centro de inovação, de competência, voltado a desenvolver, entre outras coisas, a utilização da celulose, né, o Woodtech. Manufatura e digitalização da manufatura, muito forte. Manufatura avançada, de novo, laser e manufatura aditiva, muito forte aqui, inclusive mais forte do que em Manchester. LifeTech, e aqui eles têm as ciências voltadas à vida, né, a tecnologias da vida muito forte, baterias e eletrificação. E aqui, já para mostrar direto, esse aqui é um gadget, ele está virado de cabeça para baixo, mas imagina que a pessoa é um bonezinho daquele de corrida, que você põe aqui na testa, e essa parte que a gente está vendo aqui, protuberante aqui, essa parte aqui, ela fica na frente do olho do operador, da pessoa. E todas as instruções de fabricação aparecem para o operador ali. O que ele precisa fazer, o próximo passo está ali. Inclusive com integração com uma câmera, que está aqui na frente, e essa integração com a câmera permite que a IA que está por trás, de novo, a IA que está por trás entenda
em que passo que ele está naquele momento para dar a instrução do próximo passo. Não é aquele sistema que você tem que ir andando e você tem que ir ali no passo correto. E se você errou, você tem que ir lá no equipamento e falar assim, volta no passo 3. Não, ele entende que você pulou para o passo 5 e tem que voltar para o 3, por conta da câmera que está entendendo os seus movimentos ali e vendo o que você está construindo. Essa foto aqui tem que ser muito explicada para a gente entender, mas o William vai adorar isso aqui. Isso aqui é um exemplo de fabricação. Lembra da fábrica da chave da Aston Martin que eu falei lá? Isso aqui é uma aplicação um pouco mais desenvolvida, que é o seguinte: cada um desses quadrados aqui tem uma impressora 3D aqui dentro. Aqui do lado, aqui. Ele forma uma estrutura quadrada com 12 impressoras 3D, que cada uma delas faz uma peça específica. E no centro tem um robô que pega essas peças, junta elas e constrói a peça final. Ou seja, uma aplicação de fábrica, de manufatura aditiva, que você pega e põe ali para as impressoras 3D construírem, e o robô já pega, monta a peça final e põe numa esteira que ele tem acesso, que leva para um exame de qualidade para frente. É isso aí, impressão 3D com serialização, isso aí. E aqui, para quem não conhece, isso aqui é uma bateria de um carro elétrico, né? Todo o conjunto que vem embaixo. E a grande questão que esse Centro de Tecnologia de Bateria discute é como tratar as baterias que foram montadas e que agora chegaram no fim de vida. Porque uma coisa é você montar dentro do ambiente fabril, do processo que você conhece. Todas as instruções de trabalho estão disponíveis. Só que cada montadora tem um modelo de bateria que se renova, porque o fornecedor de bateria muda a maneira como ele constrói, porque ele também está se aprimorando. Ou seja, em algum momento você vai receber 200, 300, 500, 1.000, 2.000 tipos diferentes de bateria para desmontar. Qual que é o primeiro parafuso que eu tenho que desapertar? Quem vai fazer esse trabalho? E aqui entra um processo de escaneamento com o uso de robôs de inteligência artificial, que ele escaneia, entende qual que é o modelo que a gente está falando, ou se ele vê que não é um modelo conhecido, ele tenta entender, baseado no que ele aprendeu, qual seria esse modelo, e ele faz a desconstrução, o robô que vai desconstruir, porque a gente tem que separar níquel, todos os materiais nobres que compõem uma bateria, tem que separar isso para você dar a destinação correta e, eventualmente, até retornar para o fabricante, porque são materiais de altíssimo valor agregado. Então, é isso que está se estudando aqui, nessa parte de baterias elétricas, como desmontar elas através de humanos. E lembra que eu falei há pouco, lá em Londres, em Manchester, eles estavam estudando a parte de robótica, que você ensina o robô através de repetição. Aqui é a mesma coisa, só que com um sistema muito mais avançado de câmeras que conseguem mapear todo o ambiente. Eu não vou passar esse filminho aqui, que ele tá errado a posição dele, mas basicamente aqui você tem uma imagem onde que você tem um robô que ele está... Aqui tem um robô que ele está desmontando, desaparafusando aqui os parafusos, porque ele consegue ler e entender que existem parafusos que precisam ser soltos. Então, ele mesmo vai lá, identifica qual que é a ferramenta que ele precisa, pega a ferramenta e faz a retirada dos parafusos para continuar a desmontagem. Essa aqui é uma bateria de caminhão que já está sendo utilizada. Ela é muito mais simples olhando de fora, né? Porque o caminhão consegue carregar todo esse peso, mas na hora que abre, você tem a mesma complexidade aí de materiais para serem desmembrados. E aqui uma aplicação muito bacana. Essa aqui é ainda dentro do Smart Factory ali, a parte de saúde. Olha só, pessoal. A Suíça, através dos estudos, descobriu que as pessoas
que passam por um procedimento cirúrgico, passam por uma internação, por uma doença, a recuperação delas é mais rápida quando o ambiente é mais propício. Então, eles estudam aqui como tornarem os ambientes de hospitais, por exemplo, eu vou chamar assim, mais coloridos, mais aconchegantes. A palavra técnica não é exatamente essa, mas acaba que as pessoas que estão ali sendo tratadas, elas se curam mais rápidas, e aí os números são metade do tempo, porque o ambiente é mais propício, usando 35% a menos de medicamentos, por causa do ambiente que eles estão inseridos. E eles têm uma área de 80 mil metros quadrados, onde eles projetam no chão a estrutura que o arquiteto desenhou para o hospital, por exemplo, e eles têm toda uma estrutura de paredes que eles vão movimentando exatamente em cima daquela projeção da planta que o arquiteto, o engenheiro civil fez, para simular se aquele ambiente que foi feito numa prancheta realmente é um ambiente legal. E aí surgem inovações como, por exemplo, esse quarto, que a princípio parece ser um quarto normal, mas aqui do lado tem o banheiro. E sabe o que eles fizeram no banheiro? Uma suíte, uma demi-suíte, com o quarto do lado, porque o metro quadrado do hospital é extremamente caro. E aí você tem um banheiro, um quarto com duas camas ou 3 leitos, né? E no outro lado você tem, de novo, um outro quarto com 2 leitos ou 3 leitos. Só que as pessoas que estão ali, elas não usam o dia todo, porque elas estão acamadas, a maior parte do tempo elas ficam na cama. Então, um banheiro só, 2 portas, você ganha todo aquele espaço daquele banheiro, você reduz custo, tanto de preservação, de manutenção do banheiro, quanto na hora de construir, você ganha mais espaço nobre para UTI, para as outras aplicações. Tá? E aqui, evidentemente, tivemos também aí a recepção da embaixadora Cláudia Fonseca Buzzi, embaixadora aqui na Suíça, ela nos recebeu, e a gente tirou aquela foto tradicional que precisa ser tirada, né, para a posteridade. E discutimos também alguns pontos aí voltados à inovação, como que está sendo o papel da embaixada, né? Eu acho que pelo andar do tempo aí, eu acho que eu preciso dar uma cortada, né, Fernanda? Só fica à vontade. Você tem mais um tempinho aí, você pode. E eu queria que você falasse também de um projeto que você está... É um convite que você tem para fazer aqui para a Nação Bora fazer, né? Isso aí, vamos lá. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, então, aqui. Hoje nós fomos no CSEM, que é um Centro de Tecnologia Público-Privado, que o objetivo deles é desenvolver e transferir tecnologia para as empresas, mas estando perto da academia, clientes e parceiros. Olha só o conceito que eles têm, né? E o DNA deles é pequeno e preciso, complexo, ultra low energy consumption, e aqui a gente está falando claramente de consumo de energia por relógios, né? E focados em cliente, customer centricity, flexibilidade e excelência. E aqui é engraçado os suíços estarem criando centros de excelência público-privado, onde o DNA que eles querem colocar é excelência, eles não esquecem isso. Eles são excelentes no que eles fazem, são referências no mundo e continuam falando, não, a gente quer ser excelente, porque a gente quer ser melhor do que a gente já é. Eles focam em digital tech, manufatura de precisão, energias sustentáveis, e aí algumas entregas aí que a gente conhece, né? Por exemplo, o relógio Tissot, ele tem uma versão que chama T-Touch, que ele tem toda a mecânica dele, é mecânica, não é digital, mas em cima você consegue controlar o relógio tocando no cristal, na parte de vidro, e além disso, ele é solar. Você anda com ele no sol e ele está recarregando o tempo todo, ou seja, ele é quase que um relógio eterno. Plataforma com IA para determinar e planejar manutenção de trilhos, ou seja, os trens estão andando na Suíça o tempo todo, equipados com câmeras,
equipados com sensores, a IA interpretando tudo que está sendo recolhido de informação para definir quando que é a próxima manutenção daqueles trilhos. Não precisa nem mais estar falando assim, vou fazer uma preditiva daqui a 6 meses. Não, a IA está cuidando disso. IA de alta performance para checar a autenticidade de gemas, né? A Suíça tem essa característica de trabalhar com gemas do mundo todo. Esse CSEM também tem uma característica, eles começaram lá na década de 70 a trabalhar, mas já faz 3 anos, por exemplo, que um dos projetos que eles entregaram foi uma pulseira dessas de wearable, né, tipo como se fosse um relógio, um Apple Watch, mas só pulseira mesmo, para medir através de luz como que está a pressão sanguínea. Então, você não usa mais aquela pulseira que, né, na munheca aqui, que infla tal, para ver como está, ou aquela no braço. Não. Você usa e você controla o dia todo, você consegue ver a sua pressão em tempo real. Então, Digital Health também, Indústria 4.0, um foco deles, a parte de drones. E a EPFL, que é a mais conhecida, né, que é a Escola Politécnica de Lausanne, tem mais de 390 anos, e a atuação deles é em complexidade, monitorização, de novo, Ultra Low Energy Consumption. Você vê que muda o instituto, muda a faculdade, mas o foco continua, eles focam muito forte nisso aí, né? Indústria, monitorização, consumo de energia, confiabilidade. O foco deles é materiais, processos, componentes complexos, integração funcional e produção customizada de medical devices, né, os equipamentos médicos, vestíveis, protéticos avançados, os ortóticos também, manufatura aditiva, outro instituto falando de manufatura aditiva também, e ferramentas especiais. E aqui, ferramentas especiais, é evidente, claro, a gente está falando porque eles precisam de ferramentas para fazer construir um relógio, precisa lá de uma broca de 0,2 milímetros, 0,1 milímetro para fazer um furinho, ou fazer uma rosca de 0,1 milímetro. Então, é fantástico o que eles mostram. Vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido. E, fim do dia, hoje, pessoal, a gente foi visitar a Panerai. A Panerai é uma fábrica de relógios. Eu não conhecia particularmente, porque também ela é relativamente nova, como fábrica, assim, que distribui, mas eles são relógios de altíssimo luxo, até para os conceitos aqui suíços, né? Até 2014, para vocês terem uma ideia, eles usavam a máquina da Rolex. E daí eles falaram, não está mais legal essa máquina, a gente vai fazer a nossa agora, vai subir a régua. Ou seja, eles subiram a régua da Rolex. Então, imagina do que a gente está falando, né? Evidentemente, aqui tudo era segredo, tudo não podia ser fotografado, então eu consegui bem poucas imagens para trazer, mas o que me chamou a atenção, e esse aqui eu consegui, você tem as máquinas comuns, aquelas que você dá a corda, e você tem a Tourbillon, aquela que você mexe o braço e ele dá a corda sozinho. As máquinas normais é aquele processo onde que ele constrói uma parte, passa para o próximo e passa para o próximo, e assim vai passando o relógio até ele estar concluído no final. No Tourbillon, não. No Tourbillon é como se fosse aqueles motores AMG da Mercedes, que tem a assinatura do cara. É um relojoeiro que ele faz o relógio do começo ao fim. E aí depende da complexidade do relógio, pode levar de 20 horas para fazer um relógio até 360 horas. Lembrando que um mês tem aí, na padrões suíços, 160 horas de trabalho por mês, ou seja, são aí 2 meses e pouco de trabalho para fazer um relógio, né? E aqui o que me chamou a atenção, e eu consegui essa foto, isso aqui é um quadro bastante simples de gestão de projetos
dentro de uma fábrica que vende relógios de 20 mil francos suíços, é o mais barato, na Suíça, e eles fazem a gestão de projeto num quadro feito de Lego. É o mais... É o exemplo mais escrachado do faça da maneira mais simples e estúpida possível. Do it simple and stupid. Você gestiona os projetos. Aqui você tem a carinha de cada um dos integrantes com o nome ali em cima. Sensacional. Aqui você tem... Eu consegui abrir um pouco e eu fui supervisionado essa foto, porque eu estava tirando uma foto e a pessoa que estava guiando a gente, ela falou assim, aqui dentro está escrito o projeto que a pessoa está tomando conta, e a informação confidencial. Eu falei, abre um pouquinho só para eu dizer que ali tinha um projeto, né? Então ali está escrito o projeto, e você tem aqui a parte das suas ideias que você quer dar, e dentro tem um cofre do lado das ideias futuras. Tudo muito lúdico, muito fácil, qualquer um entende, todo mundo sabe o que está acontecendo, gestão visual feito com Lego. Então, absurdo. Espetacular, hein? Que é sensacional isso. Que lição, né? Que lição. Bom, o que a gente viu até agora, que eu queria passar para vocês nessa noite, e eu tentei fazer um resumo aqui dessas mais de 70 horas de técnicas de visitas e reuniões. Todos falam em educação, sem exceção, todos falam em educação, tem que ter. Parcerias público-privadas, muito forte, o tempo todo se fala sobre isso. Investir no futuro, investir em inovação, é necessário. Todos falaram sobre isso, e não é porque a gente estava em centro de inovação, até as pessoas que a gente cruzava que não eram, falavam sobre isso também. IA é o futuro, aqui eu já não tinha dúvidas, e aqui eu só coloquei uma pedra em cima para sacramentar mais ainda. A gente tem que trabalhar forte nisso. Nunca se contente com a maneira como está, né? Sempre tem espaço para melhorar. A exemplo da Suíça, que criou um grupo de trabalho para melhorar e tornar as atividades mais eficientes, como se eles não fossem, né? Parcerias entre universidades e empresas. Isso aqui, gente, olha só, esse conceito aqui é um conceito da Suíça. Competition é o nome que eles usam em todos os cantões, né, que são os estados que tem aqui. Competition é cooperar e competir. A gente coopera e a gente compete. Eu te passo informação, você me passa informação e a gente continua competindo, mas a gente passa informação e a gente recebe informação. Um conceito muito bacana, e eu saí de um cantão e fui para outro, e todos eles falaram em competition. É um negócio fantástico, então é um conceito que eu acho que a gente deveria adotar também, porque o que a gente faz aqui, a gente está cooperando, está trazendo conhecimento, e o competir é para elevar a régua. Eu sou um pouquinho melhor, mas eu vou passar de você, eu vou passar de novo, e vamos adiante nisso aí, dentro de área de inovação, área empresarial. É muito, muito legal esse conceito. Se quiser mais informações, entre em contato, tá ali o link. E aí um ponto que eu acho que o Fernando não esperava que eu citasse isso, né? Mas eu fui também com uma das missões aí, era achar um embaixador, e aí eu estava lá e eu encontrei o Pedro. O Pedro é um cara de uma startup de Floripa, que foi para a Inglaterra para fazer negócios, business, levar a startup dele para o mundo, e ele é um novo embaixador aí do Clube Bora Fazer, desde semana passada, né, Fernanda? Quando eu fiz a apresentação oficial. Então, temos aí agora um embaixador em mais um país, que é Reino Unido. Então, hoje nós temos presença em 26 países, embaixadores em 18 países. Legal, muito bom. Bom, pessoal, uma informação que eu queria passar para vocês, isso aí é exclusivo do Clube Bora Fazer. Eu estou fazendo um curso de inteligência artificial na prática, ou seja, não é só falar o que é inteligência artificial, etc. Não, é como a gente pode usar para melhorar os seus processos, suas atividades, ser mais eficiente.
A inteligência artificial ela não vai tirar o seu emprego. Quem vai tirar o seu emprego vai ser quem sabe usar a inteligência artificial. Isso aí eu estou falando para todo mundo, porque todo mundo fala assim, a inteligência artificial vai roubar emprego. Não, não é. A inteligência artificial é uma ferramenta. Quem vai roubar é quem sabe usar a inteligência artificial. Então, a gente está fazendo esse curso dia 21 e 26 de setembro, a parte da noite, de como usar a inteligência artificial na prática. Tá? Vamos falar um pouquinho de conceito, mas a gente vai para a prática, colocar a mão na massa, aprender várias ferramentas que existem, gratuitas, pagas, que valem a pena para acelerar o seu trabalho. E a gente está colocando aqui uma promoção para o Clube Bora Fazer. Se você se inscrever, 50% de desconto, é aquele link que está ali embaixo, ou o QR Code, tá? bit.ly/IA50off, o IA maiúsculo, ok? Esse é o treinamento. O que a gente vai fazer lá? Aprender a utilizar as ferramentas de inteligência artificial na prática, né? Para a gente sair amanhã, no dia seguinte, já utilizando e acelerando a maneira como trabalha no escritório, nos processos. Tem certificado, inclusive, então já ajuda no currículo de todo mundo, sem contar que o mais importante de tudo é o conhecimento, e conhecimento sempre é bom. Ele vai ser um curso online, 21 e 26/9, QR Code está ali, e o valor era 480, mas para o pessoal do Clube Bora Fazer vai ficar por 240, 50% de desconto, linkzinho está ali embaixo, ou pega o QR Code ali, oportunidade única, esse preço aí, vão ser 2 profissionais, eu e o William Maza. O William Maza, ele está fazendo mestrado em inteligência artificial, ele já tem mestrado em data science, trabalha com inteligência artificial. Eu estou trazendo todas as novidades daqui, tem uma startup que usa inteligência artificial para acelerar empresas, e também trabalho há muito tempo com inteligência artificial, então, 2 profissionais num curso desse naipe, nessa carga horária, por esse preço, não vai ter de novo. Vale muito a pena. Que grande oportunidade, Dieter. Obrigado, só com certeza a Nação Bora Fazer vai se interessar. Vamos depois apresentar para os outros da Nação Bora Fazer. Legal. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez. A gente está aqui porque a gente entende né, que coisas... E eu gosto dessa frase do Steve Jobs, e eu não preciso nem interpretar ela, porque ela foi tão bem colocada, né? Coisas incríveis no mundo dos negócios, no mundo, nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe, e esse é o espírito do Clube Bora Fazer, por isso que a gente está aqui, fazendo coisas junto, trazendo novidades, acelerando os negócios, acelerando empresas, acelerando pessoas, porque se a gente não passar conhecimento, não adianta eu guardar ele para mim, não vai adiantar de nada, se alguém tem que se aproveitar disso, e se eu estou aqui investindo um baita de um tempo, 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, para conhecer tudo isso aí, aproveitem, eu acho que é uma ótima síntese do que eu consegui, e quem não quiser a síntese também pode entrar em contato, que vai ter mais informações. Dieter, uma coisa muito legal que ficou claro aqui é que tudo que você visitou, eles estão fazendo para eles e para o mundo. Eles querem que o mundo tenha, né? Então, você tem uma oportunidade enorme aqui para os membros da Nação Bora Fazer, através de você, conhecerem mais a fundo, entrarem em contato, criarem essas parcerias, representarem os caras e trazer para cá e poder contribuir lá. Ou seja, eles estão vivendo o conceito que Israel já vive, que virou Startup Nation para Social Nation, né? De fazer só para os outros e para a comunidade. Estou perplexo de ver, não só com a tecnologia, né? Só porque a gente sabe que vai sempre ter coisa nova, mas como eles estão abertos para fazer isso para o mundo e crescer junto com os outros. Espetacular. Que experiência, hein? Muito obrigado. E vai ter mais 3 dias, porque eu vou ficar ainda amanhã, quarta, quinta, aqui na Suíça,
Sábado tem o fórum, primeiro fórum de negócios Suíça-Brasil. Então, vai ter mais oportunidades aí vindo. E isso aí a gente pode sintetizar no futuro aí, fazer uma continuidade. Ou, quem quiser também entra em contato, que a gente está aí à disposição. Maravilha. Gente, alguém aí quer fazer algum comentário? Aproveitar que o Dieter já está quase 4 da manhã, ele não vai dormir mesmo, porque às 7 ele já tem outra reunião e vai Verdade. direto, né, Dieter? É isso aí. Isso, só vai dormir quando você estiver esperando o ônibus que não atrasa aí, né? E o trem. Alguém que tem algum comentário aí para a gente se despedir do Dieter e deixar ele descansar um pouquinho? Pior que eu estou dirigindo. Ah, tá bom. Tá joia. Dieter, muito obrigado, querido. Aproveite aí muito o fim da viagem. Parabéns e feliz aniversário só novamente. Você trazer conteúdo no dia do seu aniversário aqui para a Nação Só Bora Fazer é um orgulho imenso para todos nós, tá bom? Eu que agradeço aí a presença de todo mundo. Boa noite aí para todo mundo. E se precisar de ajuda, qualquer coisa, entre em contato. Tá bom. Obrigado a todos, Daniel, Silvia, William, Dedé Tozello, Luiz Augusto, Camila Toshiro-san, Edis, William. A gente juntou aqui França, Suíça, Brasil, ou seja, como sempre, a Nação Bora Fazer só dando volta ao mundo e mostrando que o brasileiro arrasa em qualquer lugar, no Brasil ou fora do Brasil. Nação Bora Fazer, obrigado a todos. Boa noite, só fique com Deus. A sua dose de negócios, coragem e fé. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Muito obrigado. Gente, boa noite, boa noite. Boa noite Valeu, pra vocês aí. valeu. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite, Valeu. obrigado aí, hein? Muito top. Obrigadão mesmo. Obrigado, Aguinaldo. Valeu.